A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui neste vídeo, para mais um devocional, para mais uma meditação na palavra, nas escrituras do Senhor, E eu creio que esse vídeo vai ser edificante, Se você gostar desse vídeo, peço que curta, que compartilhe, que deixe seu comentário, para que outras vidas venham ser, edificadas, para que outras vidas venham receber, essa palavra, e eu creio que será bênção essa palavra, porque é uma palavra não dita por mim, não vinda de mim, mas vinda do Senhor para as nossas vidas, amém? E a palavra de hoje, ela se encontra em 2 Reis, capítulo de número 4, eu vou estar lendo o versículo a partir do 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Aqui nessa passagem está dizendo sobre a viúva, Que ela chega até Eliseu. E eu acho interessante, eu estava aqui lendo e meditando, e eu achei muito interessante porque quando ela chega até Eliseu, ela já chega falando: olha, o meu marido, que era, a Bíblia enfatiza o fato de que ela era mulher, de uma das mulheres, dos discípulos dos profetas. Então o marido dela, ele era um discípulo de profeta, um servo de profeta. Então ela chega até Eliseu e fala: olha, o meu marido, teu servo, morreu. E você sabe que ele era fiel, Deixa eu ler como está exatamente aqui. Tu sabes que ele temia ao Senhor. Então aqui ela chega para ele falando: olha, o meu marido, teu servo. Isso aqui, deixa entender que Eliseu sabia quem era o marido dela. Eliseu sabia, conhecia. E outra coisa que eu achei muito interessante: Eliseu não só conhecia, mas sabia da vida de intimidade que o marido dela tinha com Deus, do temor que o marido dela tinha para com o Senhor. Porque quando ela chega dizendo isso a Eliseu, ela diz isso sem dúvidas. Ela diz isso sem medo de que Eliseu vai rebater, de que Eliseu vai olhar e vai falar assim: olha, não era bem assim não, olha, seu marido não temia Deus desse jeito não. Ela dizia assim com certeza de que o marido dela era um homem que temia genuinamente a Deus e que de fato Eliseu sabia e não tinha como Eliseu rebater isso que ela disse a respeito do teu marido. E isso é interessante, até pra gente olhar para as nossas vidas. Será que nós vivemos uma vida que de fato, quando falarem ao nosso respeito: olha, a minha esposa, olha, a minha mãe, olha, o meu tio, a minha tia, eles temiam de fato a Deus, eles temem de fato a Deus, as pessoas que vão escutar verdadeiramente vão testificar sobre isso, verdadeiramente vão concordar com isso que está sendo dito ao seu respeito? Ou você é um crente que vive de aparência? Na frente de algumas pessoas você é até cristão, na frente de outros você já tem outro tipo de comportamento. Isso cabe até para nós nos analisarmos, e olharmos se de fato nós vivemos essa vida de temor, de integridade para com o Senhor, a ponto de pessoas terem a liberdade de falar ao nosso respeito de que nós somos verdadeiramente servos de Deus, que nós somos verdadeiramente, tementes ao Senhor, e quem estiver ouvindo não ter nem aquela vontade de rebater, porque de fato está ouvindo e sabe que de fato você é essa pessoa que serve a Deus, que teme a Deus, essa pessoa que anda em retidão para com o Senhor. Então eu acho interessante, porque ela fala com essa certeza, com essa convicção: o meu marido, que você conheceu, que você conhecia, que era teu servo, e você sabia do temor que ele tinha para com o Senhor. Você sabia da vida íntegra que ele tinha para com o Senhor. Você sabia que ele vivia uma vida pautada na palavra. Então o Senhor, ele quer que nós venhamos ser, assim como o marido dela, servos que temem a Deus genuinamente, que vivem uma vida guiada, pautada pela palavra do Senhor, que vive uma vida de integridade para com o Senhor. Porque quando os outros falarem ao nosso respeito, falarão não de características físicas: nossa, o meu marido, ela poderia ter falado: o meu marido era aquele do cabelo preto, que usava uma roupa assim, assado. Mas não. O que ela vai dizer sobre o marido dela, que era servo do profeta, era servo ali dele,
e que era um homem que temia de fato ao Senhor. Então, que nós venhamos ser esse tipo de cristão, que quando as pessoas vão falar ao nosso respeito, não precisa falar de característica física, mas daquilo que nós somos espiritualmente. E os outros que estarão ouvindo, de fato, entenderão que é você. De fato, falando, nossa, a Thaís, aquela que servia lá naquela igreja. Você lembra daquela menina que servia naquela igreja? Você lembra daquela menina que fazia as coisas para os outros? Você lembra daquele homem, daquele profeta de Deus que serviu com muita disposição, que tinha uma alegria ali em pregar a palavra, aquela pessoa que tinha um amor pela palavra, um amor por vidas? Você lembra? É dessa pessoa que eu estou falando. E ali naquele momento a outra já assimilar, sei quem é a pessoa que servia a Deus, sei quem é a pessoa que temia o Senhor, sei quem é este servo. Então as pessoas precisam nos conhecer, não por nossas características físicas, não pela nossa capacidade física, mas por quem nós somos em Deus. Então este homem que havia falecido, que era o marido da viúva, ele era um homem temente a Deus. E essa foi a característica que a viúva achou necessária ali, dizer para Eliseu, e era uma característica que ela tinha certeza que não ia ficar dúvidas de quem de fato era o marido dela, que de fato não ia ficar dúvidas de quem verdadeiramente era o marido dela. Então, eu tô limpando o nariz, gente, que eu tô com alergia, tá chovendo aqui, e quando o tempo vira eu fico com uma alergia terrível, mas eu vou continuar aqui. Então, que nós venhamos ser este tipo de pessoa, em que as outras pessoas, quando forem falar de nós, falem da nossa vida com Deus. E quem estiver ouvindo, verdadeiramente testifique, ao nosso respeito. Verdadeiramente não fique em dúvida. Nossa, mas quem que você tá falando? Não, mas aquela pessoa não é isso tudo, não servia a Deus desse jeito, não. Na igreja era santinho, mas lá fora, meu Deus, bancava, tocava o terror, não maltratava o marido, maltratava os filhos, não era uma boa dona de casa, não era uma boa amiga, uma boa colega de trabalho, falava palavrão escondido, fazia, praticava coisas, fazia fofoca, fazia coisas que não agradavam o nome do Senhor, era santo só na igreja, era santo só na frente dos outros cristãos, mas fora do meio cristão, você tinha que ver. Então que nós não venhamos ser esse crente assim, que na frente, no meio da igreja, na frente de outros cristãos, se demonstra ser um servo ativo, um servo prudente, um servo temente, mas quando está fora do ambiente onde os cristãos se encontram, fazem coisas assim horríveis que não é pautada pela palavra de Deus. Então este servo, ele era íntegro para o Senhor dentro da casa dele, onde não tinha um ambiente ali com profetas, com outros servos ali de Deus, com pessoas, que tinham uma vida séria ali, em seriedade com o Senhor. Então dentro da casa dele, ele era também um servo fiel, a ponto da esposa dele ter a liberdade e ter ali, essa autoridade para chegar para um profeta e falar que que o marido dela era de fato um homem que temia a Deus. Então nós venhamos ser desse jeito, nós venhamos nos comportar desse jeito, não só na igreja, não só aonde nós estivermos reunidos com os nossos pastores, com os nossos líderes, com os nossos irmãos em Cristo, mas em nossa casa, no nosso trabalho, nas ruas, aonde nós passarmos, aonde a gente for, que nós venhamos verdadeiramente ser, o servo, ali, aquele servo temente a Deus de fato. Nós não venhamos viver de aparência para mostrar para os outros mostrar para os outros uma característica que não é nossa, mas nós verdadeiramente devemos temer a Deus, a ponto de qualquer lugar que nós formos, nós não precisamos fazer esforço para mostrar nada para alguém, mas aquilo que nós somos, verdadeiramente vai aparecer e os outros testificarão e saberão que genuinamente nós servimos ao Senhor, com integridade ali. Então aqui Eliseu perguntou para ela: o que hei de fazer? O que eu vou fazer? O que você tem na sua casa? E ali naquele momento ela vai dizer: olha, eu não tenho nada. A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ela vai dizer: olha, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, mas eu tenho uma botija de azeite. Eu tenho um pouquinho de azeite. Eu quero te dizer, que naquela época, o azeite era usado para muitas coisas. Para curar doenças, para acender lamparinas, para remédios, medicamentos,
para unção, né, ungir, até para banho, sabe? Para aromatizante e tudo mais. Então o azeite era usado para alimentação, para cozinhar. O azeite era usado para muitas funções. Então o azeite era algo necessário naquela época. Era algo igual pra gente, o necessário é o arroz e o feijão. Né? O necessário pra gente é o óleo, é o açúcar. Naquela época o azeite era algo muito necessário, né? Assim como o sal é necessário, o azeite era necessário naquela época também. Então era como se fosse ali o básico, sabe? O básico, toda casa deveria ter o azeite, porque o azeite era como se fosse uma peça-chave para todas as áreas dentro da casa, sabe? Igual o bicarbonato. Hoje a gente vê bicarbonato sendo usado para tudo, né? Tudo, precisa clarear o tecido, precisa fazer isso, fazer aquilo outro, tem que ter bicarbonato, né? Então naquela época era o azeite. O azeite era algo assim de uma utilidade extrema para várias áreas, para vários fatores, né? Saúde, enfermidade, iluminação, em tudo era necessário ali ter o azeite. Então todas as casas deveriam ter azeite e deveriam ter azeite ali em reserva, porque era algo necessário de fato. Se não tivesse azeite, muitas coisas seriam deixadas, né, de fazer, de concluir por falta disso, né? Então, aqui ela vai dizer que ela tinha apenas uma botija de azeite, ou seja, tinha pouco azeite. Não tinha o necessário para vender, não tinha o necessário para se sustentar, para se manter. Ela tinha um pouco, que era para ela ali ter, né, que era um pouco ali talvez necessário para uma alimentação, talvez necessário para um dia. Não, a Bíblia não especifica a quantidade, mas diz que era uma botija, né? Então, eu acho interessante também, né, voltando aqui, quando ela fala, né, do servo, né, do marido dela que era o servo e que temia a Deus, ela vai dizer: é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Naquela época, né, existiam vários fatores que faziam, né, que faziam outras pessoas serem escravos. Tinha como a pessoa se escravizar, ela mesma se vender ali, né, para ser escrava. E tinha o fato também de quando eram endividados. Quando as pessoas estavam endividadas, elas muitas vezes eram levadas à força para serem escravos, para que assim a dívida delas fosse quitada. Assim a dívida delas seria paga. Então naquele momento, a mulher está dizendo: olha, meu marido morreu, nós temos uma dívida, meus 2 filhos ainda não têm a maioridade, porque a partir do momento que o marido morre, né, se a viúva ela tiver filhos e esse filho mais velho já tiver uma maioridade ali, ele herda a herança do pai e ele tem ali, né, a responsabilidade de sustentar a sua mãe, porque a viúva ela não é igual hoje, né? A viúva hoje ela tem auxílio, né, do governo. A viúva hoje ela tem como ter a sua própria casa, ela pode trabalhar também se ela quiser, mas naquela época não. A viúva ou ela, né, vivia ali de migalhas, ou ela vivia uma vida pobre ali, né, ou ela teria que ter um resgatador, um parente próximo, um irmão do marido dela, né, para que casasse com ela e ali ela conseguisse, né, se manter, ela conseguisse ali ter a herança do marido resgatada. Ou, né, ela acabava se prostituindo para poder ter como se manter, porque, né, a sociedade desprezava ela. Tanto que na Bíblia vai mostrar várias vezes Deus ali reforçando sobre o cuidado que tem que ter com a viúva, né, com as viúvas, porque o pessoal realmente não estava, né, lidando, né, cuidando das viúvas, dos órfãos. Então Deus várias vezes ali vai repreender o povo por isso, né, porque estavam deixando as viúvas ali, né, perecerem, estavam deixando as viúvas de lado. Os próprios filhos muitas vezes usavam de estratégia para que não assumisse a responsabilidade para com as suas mães, né, quando as suas mães perdiam ali os seus maridos. Então várias vezes Deus vai reforçar sobre o cuidado, o zelo para com a viúva, por causa disso, porque a viúva ela ficava ali marginalizada, né, numa situação marginalizada ali da sociedade, vivendo de migalhas, vivendo do pouco, né, esperando ali pela morte quando o marido morria. Então no caso dessa viúva, ela tinha 2 filhos que provavelmente eram filhos menores, filhos que não tinham atingido ainda a maioridade, então não tinham autonomia para resgatar a herança do pai e também não tinha autonomia para poder trabalhar e assumir a responsabilidade para com a sua mãe. Então o que ia acontecer? Eles tinham dívidas, provavelmente dívidas ali do marido e tudo mais, né? E o que ia acontecer?
os filhos dela seriam levados como escravos para que essa dívida fosse quitada. Agora você imagina uma mulher que acabou de perder seu marido e estava ali prestes a perder os seus 2 filhos. A única coisa que restava a ela também estava prestes a perder. Mas ali ela sabia que tinha um profeta, ali ela sabia que tinha um homem de Deus, e ela vai até ele. E chegando lá, Eliseu vai e fala para ela, assim, quando ela diz para ele que tinha um pouco de azeite, né, uma botija de azeite, ele chega para ela e fala: olha, vai para tua casa, olha, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. E então aqui nesse momento Eliseu tá olhando e falando: olha, você tem uma missão, você vai agora, você me disse que você tem um pouquinho, uma botija de azeite, então você tem agora que ir para sua casa e pedir vasilhas emprestadas, o máximo que você conseguir para sua vizinhança. Sabe o que eu acho interessante? Porque a vizinhança sabia que ela tinha perdido a esposa, provavelmente. A vizinhança sabia que ela não tinha como se manter, provavelmente. E talvez nenhum deles se preocupou com ela. Talvez nenhum deles estava ali fornecendo um alimento, fornecendo alguma coisa, tentando ajudar ela de alguma maneira. Talvez não. Só que nesse momento Eliseu chega para ela e fala: pede vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. Então eu quero dizer para você que muitas vezes pessoas próximas a você vão saber da sua situação, vão saber que você está passando por uma dificuldade, vão saber que você está ali passando por uma necessidade, passando por um momento de tristeza, de luto, de perdas, e essas pessoas não farão nada para te ajudar. Mas eu quero te dizer que muitas vezes, mesmo que as pessoas não façam nada para te ajudar, muitas vezes será necessário você ir até elas, porque você precisa de ajuda. Então eu quero dizer pra você, porque hoje é muito deturpado, né? Se a pessoa não vem até você, a pessoa sabe que eu tô passando por um momento difícil, a pessoa não vem me ajudar, e aí você precisa de ajuda, você também bate o pé e fala: não vou, porque a pessoa sabe que eu tô precisando de ajuda, e a pessoa não vem me ajudar, a pessoa não faz nada pra me ajudar, ela sabe que meu marido morreu, ela sabe a situação difícil que eu estou passando, ela sabe a crise financeira que eu estou passando, e ela não veio até aqui me ajudar, e ela pode. Só que eu quero te dizer que quando a gente precisa, muitas vezes será necessário a gente se humilhar de fato, a gente ir até a casa de quem não está nem aí pra gente, porque isso vai fazer a nossa vida mudar. Isso vai fazer com que nós consigamos aquilo que é necessário para que a gente sobreviva. Então é necessário a gente abrir mão do orgulho muitas vezes. Abrir mão das nossas emoções, né? Que muitas vezes ficam assim em alta, né? A gente muitas vezes deixa nossas emoções falarem mais alto. E acabamos não nos permitindo falar com pessoas por causa de mágoa, por causa de tristeza, por causa daquilo que as pessoas, né, muitas vezes não se preocuparam conosco. Só que eu quero te dizer que neste momento, mesmo que essa mulher estivesse passando por um desdém da vizinhança, o profeta chega para ela e fala: pede para os seus vizinhos. Ela poderia ter falado: mas meus vizinhos sabem que eu estou passando uma situação difícil, não fizeram nada. Só que Eliseu foi muito claro: pede vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. Então eu quero dizer que muitas vezes você vai precisar de outras pessoas. Então, mesmo que as outras pessoas não estão nem aí pra você, mesmo que as outras pessoas desdenhem a sua dor, mesmo que as outras pessoas possam te ajudar, mas não fazem de livre e espontânea vontade, vão ter momentos que vai ser necessário você chegar até essas pessoas e pedir ajuda. Seja um líder, seja um irmão, seja um vizinho de fato, um amigo, um parente, vai ser necessário. E é por isso que é importante a gente manter vínculos. É por isso que é importante a gente ser uma boa esposa, um bom marido. É importante ser um bom vizinho, um bom parente. Por quê? Porque mesmo que aquela pessoa seja ruim pra você, se você for uma pessoa boa pra ela, se você precisar de um favor, ela não vai ter aquele motivo, sabe, de te negar aquilo que você está pedindo. Porque ela vai olhar e falar assim: eu não gosto muito dela, mas ela nunca me fez mal nenhum, então eu vou lá emprestar, vou lá fazer aquilo que ela acabou de me pedir. Então por isso que é necessário a gente ser alguém agradável, sabe? Do nosso ambiente de trabalho, da nossa vizinhança, onde estiver. Então mantenha vínculos.
Seja uma pessoa agradável. Mesmo que os outros não estão nem aí pra você, mesmo que os outros façam maldade, não sejam bons, não liguem pra sua dor, pros seus problemas. Seja você uma pessoa agradável, uma pessoa que estende as mãos, uma pessoa ali que cumprimenta os outros. Seja você aquela pessoa, né, que mantém um convívio, mesmo que os outros não queiram, né? Porque é muito fácil a gente, né, passar por situações que a gente olha e fala assim, nossa, a pessoa não tá nem aí pra mim. Seja você quem está aí por ela. Seja você que vai dar um sorriso, seja você que vai dar um bom dia, uma boa tarde, mesmo que os outros não liguem pra sua dor, mesmo que os outros não liguem pra você, pro seu problema. Mantenha vínculos, porque foi este vínculo, provavelmente essa viúva tinha vínculos na sua vizinhança. E este vínculo abriu portas pra ela, porque ela chega ali pedindo, né, vasilhas, e a Bíblia aqui diz então que ela começa a deitar, né, a derramar o azeite sobre essas vasilhas que foram chegando. E aí chega um determinado momento, né, os filhos dela foram levando essas vasilhas. Chega um determinado momento, ela pede mais vasilha e ele diz que não tem mais, que acabou. E ali o azeite para também de jorrar, né? O azeite para de multiplicar. Então ela pediu ali o máximo que ela podia. Os vizinhos cederam. A Bíblia não especifica, um cedeu, o outro não. Mas a Bíblia é clara aqui dizendo que ela pediu o máximo que ela podia, né? Eles conseguiram ali uma grande quantidade de vasilhas e o azeite foi multiplicando conforme as vasilhas foram chegando. E aí, neste momento, né, ela fez, né, com que o profeta ficasse sabendo, que Eliseu ficasse sabendo, e Eliseu então deu a direção. Olha, você vai vender esse azeite, vai pagar as suas dívidas e vai viver do resto, você e os teus filhos. Então o que Eliseu fez? Eliseu resolveu o problema da mulher, porque agora ela tinha um meio de sustento. O azeite que ela tinha não conseguiria pagar a dívida dela. Não conseguiria alimentar ela e os filhos dela por muito tempo. Não conseguiria manter ela por muito tempo. De qualquer forma, os filhos dela seriam levados como escravos. De qualquer forma, ela ficaria sozinha. De qualquer forma, ela morreria de fome. Só que quando ela teve um encontro com o profeta, com o homem de Deus, e ela obedece a ordem, a direção dada por ele, ela consegue ali, né, uma provisão. Ela consegue ali uma multiplicação. Eu quero te dizer porque ela tinha pouco. Só que tem uma frase muito dita, né, e é verdade. O pouco o nosso pouco nas mãos de Deus se torna muito. Então ela tinha um pouco. E Deus, através ali, né, da obediência ao profeta, fez aquele pouco dela se multiplicar. E aquilo que era pouco foi multiplicada ao ponto da situação dela ser transformada através daquilo. Eu quero te dizer que Eliseu, ele poderia simplesmente fazer, né, usar da autoridade dele e fazer aparecer coisas novas, fazer algo novo, fazer entrar o dinheiro automaticamente na mão dela. Só que ele decidiu ali usar o pouco que ela tinha, usar ali a fé dela, usar ali o instrumento que tinha nas mãos dela, para que aquilo fosse multiplicado, para que aquilo fosse de fato o que iria sustentar ela, o que iria fazer com que o problema dela acabasse. E eu quero fazer para você a pergunta que Eliseu fez para ela: o que tens em casa? O que você tem no dia de hoje? O que você está precisando hoje? Qual é o problema que você está passando? Qual é o momento, qual é o motivo do teu luto? Qual é o motivo da tua tristeza? Qual é o motivo do teu desespero? E o que você tem em casa hoje? É um pouco de fé? É um pouco de autoridade? É um pouquinho de alegria? O que você tem hoje? E é dentro disso que você tem, mesmo que seja pouco. Thaís, eu tenho fé, mas tá pouquinho, tá quase se acabando. A situação difícil que eu tenho passado tem feito as minhas forças esmorecer, mas eu ainda tenho um pouquinho de força. Eu ainda tenho um pouquinho de fé. Eu ainda tenho um pouquinho de ânimo. Deus está dizendo pra você, é isso que eu vou multiplicar. Mas é necessário você ir até pessoas. Muitas vezes é necessário você abrir mão do orgulho, você abrir mão daquela solidão, daquele buraco que você mesmo fez, e você mesmo se enfiou e se colocou ali, se isolou de todos. É necessário você entender que é necessário você pedir ajuda para pessoas. É necessário você pedir ajuda para pessoas. Thaís, mas as pessoas sabem que eu tô passando tudo aí pra mim.
é necessário você pedir ajuda para pessoas, porque pessoas ajudarão você a conseguir aquilo que você precisa para que a tua força seja multiplicada, para que a tua unção seja multiplicada, para que a sua alegria seja multiplicada, para que assim você venha ter o seu problema resolvido e você não venha mais viver com medo do que vai acontecer, com medo do que está armado, do que está arquitetado, com medo daquilo que já foi decretado sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, mas viver de fato sabendo que, olha, eu estava por um fio, quase perdendo a minha família, quase perdendo os meus filhos, quase perdendo meu marido, quase perdendo a minha própria vida. Só que quando eu decidi ouvir a palavra de Deus, quando eu decidi ouvir a direção do Senhor e obedeci, o Senhor transformou o meu pranto em júbilo. A Bíblia nos diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Eu não sei o que tem te causado medo no dia de hoje. Eu não sei qual tem sido o teu desespero. Mas assim como a viúva tinha apenas um pouquinho de azeite, tinha um decreto ali, né? Tinha algo já armado de que ela perderia, né? Já era uma palavra, não era uma dúvida. Ela não chegou ali falando, eu acho que os meus filhos serão levados. Era uma certeza. Os filhos dela seriam levados. Mas ela sabia que se ela fosse até um profeta, se ela fosse até um homem de Deus, se ela seguisse o direcionamento do Senhor, ela não voltaria de mãos vazias, ela não voltaria sem resposta, ela não permaneceria naquela situação. Muitas vezes está faltando você compreender que quando Deus fala, quando o homem de Deus é usado para a sua vida, quando você vai para o lugar certo, se comunicar com a pessoa certa, ouvir a palavra certa, não tem como você voltar com a mesma situação, não tem como você continuar a permanecer naquele luto, naquela dor, naquela tristeza, naquele desespero. Eu quero te dizer que aquilo que armaram contra a tua vida, aquilo que planejaram contra a tua vida, que tem te entristecido, que tem te causado medo, não vai acontecer. O Senhor te dará estratégia de pessoas que você vai ter que falar, de pessoas que você vai ter que se comunicar para que a tua história seja mudada. A história dessa viúva foi transformada. Ela estava aqui, ela estava aqui fadada a viver uma vida em solidão e esperar a morte, passar fome, esperando a morte, sem o seu marido, sem os seus 2 filhos, sozinha, na solidão até morrer. Mas naquele momento, após ela obedecer ao profeta, ela recebeu o que ela necessitava e agora ela não estava mais com aquele peso nas suas costas, agora ela não estava mais com aquilo que estava decretado sobre ela. Eu quero te dizer que muitas vezes, o inimigo vai usar pessoas para te desesperar. Eu quero te dizer que muitas vezes o inimigo vai trazer, medo sobre a tua vida e vai fazer com que você acredite que de fato aquilo que foi decretado vai acontecer. Só que eu quero te dizer que mesmo que o decreto seja irrevogável, mesmo que para você o pouco que você tem não pode resolver o seu problema, porque genuinamente não pode. Se você for até o Senhor, se você for até a pessoa certa, o homem de Deus, ouvir a palavra que Deus tem para te dizer e obedecer às direções que Ele tem para você, Ele vai fazer o teu pouco se tornar em muito. Ele vai fazer a situação de derrota, de vergonha, se tornar em uma situação de alegria, de vitória. Um testemunho lindo na tua vida. Deus vai fazer o teu choro se transformar em alegria. Você hoje pode estar chorando, pode estar clamando, pode estar temendo, pode estar ali sendo envergonhada. Mas eu quero te dizer, se você obedecer hoje, amanhã você terá resposta, amanhã você terá refrigério, amanhã você terá alegria da parte do Senhor e terá resolução do seu problema, para que você possa receber do Senhor a paz que excede a todo entendimento. Você não vai permanecer nesse problema, você não vai permanecer nesse deserto, você não vai permanecer nessa dor. O Senhor
entra na tua história hoje, te envia aquilo que é necessário e você vai receber o favor do Senhor e o melhor do Senhor está sobre ti e virá sobre ti. Amém? Deus fará coisa grande na tua vida, Deus transformará toda dor, toda lágrima em alegria, em júbilo, basta você crer. Amém? Então, que nós venhamos ter a ousadia dessa viúva, né? De ir até o profeta, de ir até a pessoa certa, pedir ajuda e obedecer. Obedecer. Mesmo que pareça loucura, mesmo que, poxa, mas eu não tenho de onde tirar. Nossa, mas como que eu vou pedir? Porque o Eliseu não chegou a especificar, tipo, o que ele ia fazer. Ele simplesmente deu uma ordem e ela obedeceu. Então, eu quero dizer com esse vídeo, obedeça aquilo que o Senhor te direcionar a fazer. Obedeça a sua liderança, obedeça a palavra do Senhor, obedeça aquilo que o Senhor fala contigo, obedeça, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, obedeça. E o Senhor vai honrar, o Senhor vai recompensar a tua obediência, a tua fé. Amém? Então fique com essa palavra, vamos, né, ter essa ousadia da viúva, essa disposição, essa obediência. E que nós venhamos compreender que nós só sairemos de fato de problemas, de situações, quando a gente ir até a pessoa certa, quando a gente buscar a direção certa, quando nós obedecermos da maneira correta ao Senhor. Então busca no Senhor, não busque em pessoas. Muitas vezes nós perdemos muito tempo, né, falando com quem não deveríamos o nosso problema, fazendo, né, tentando fazer com as nossas próprias forças, os nossos próprios braços, tentando sair de situações por aquilo que sabemos fazer, com aquilo que queremos fazer. Só que Deus está dizendo para mim e para você hoje, você sairá dessa situação quando compreender que eu sou o Deus que tem o poder de transformar a tua história de luto, a tua história de dor, em um lindo testemunho, em uma história de vitória, em uma história de milagre, em uma história de transformação. Então Deus, Ele quer transformar a tua situação atual. Amém? Fique com essa palavra, compreenda que é no Senhor que você tem a resposta certa, que é no Senhor que você tem a direção que vai transformar a tua vida. Amém? Fica com Deus, fica na paz, fica com esse devocional. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, para que outras pessoas sejam edificadas, para que outras pessoas recebam da parte do Senhor. Amém? Fica com Deus.